Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, programa ao vivo, não é? 1h30 da tarde, você sabe que é a tradição da discussão política e do debate dos assuntos importantes, né? Aqui para a nossa cidade, para a região metropolitana, sempre a discussão em cima dos temas como saúde, como meio ambiente, transporte público, segurança pública, educação e os assuntos de interesse nacional que tocam a vida de todos nós, como por exemplo a Previdência, né? Que nós vamos debater e discutir bastante nesta edição do Ponto de Vista, especialmente com essa decisão aí do governo de, não é convocar, é convidar, não é? Cerca de 7 mil militares da reserva para poderem se juntar aí aos profissionais do INSS para tentar acelerar e diminuir consideravelmente essa fila de 2 milhões e tantos brasileiros aí que correm aí nos balcões do INSS pelo Brasil afora, tentando a sua aposentadoria, a sua justa aposentadoria. Imagino que na maioria dos casos, né, sejam justas aposentadorias. Claro que vai ter gente lá que vai ser rejeitado e vai ter que esperar mais não sei quanto, mais um pouco de tempo, contribuir um pouco mais, essa coisa toda que a gente sabe que vem acontecendo. O problema não é novo, né, já é antigo, mas lamentavelmente ele vem se avolumando, né, de tempos em tempos, e agora há um número realmente espantoso de pessoas aí na fila que não conseguem um atendimento. Lembrando que de segunda a sexta a gente tem sempre a nossa reprise, aqui no Ponto de Vista, pela Santa Cecília TV, às 8 da noite, para você acompanhar e conferir também. Doutor Danilo Oliveira, que é advogado, exatamente da área previdenciária, está mais uma vez conosco para colaborar, participar com a gente, passar aí as dicas, as informações e explicar essa fila imensa, não é, que a gente vem acompanhando aí. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Edgar? É um prazer estar aqui novamente no Ponto de Vista. Uma boa tarde ao professor, ao nosso professor Iberê, ao Marcos Santana, aos nossos telespectadores e hoje em especial a Dona Irene, sua telespectadora, Dona e também Irene. Minha sogra, Opa! mãe de minha esposa, está fazendo aniversário hoje. Beijo para ela. Muitas felicidades, tudo de bom. E também um abraço para outros telespectadores do Ponto de Vista, o pessoal que trabalha lá no edifício Office, ali do super condomínio, ali do Clube 15, onde tem ali alguns hotéis e conjuntos comerciais também. Um abraço aí para todos, sempre acompanhando o nosso Ponto de Vista. Obrigado ao pessoal lá do Office, um abraço a todos, obrigado por estar com a gente aqui. E para a Dona Irene, um beijo especial da gente aqui do Ponto de Vista. Feliz aniversário, saúde, né? E continue conosco, tá bom? Professor Iberê Cirna, professor de marketing político, especialista em marketing político, né? Antenado com as coisas da cidade, do país, com a gente mais uma vez. Tudo certo? Tudo bem, Iberê? Tudo, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. E aqui com a gente na ponta, o Marcos Santana, diariamente aí com as redes sociais, acompanhando as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, sua participação sempre importante com a gente, né? E as informações que vão surgindo por aí. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Butrão, o destaque inicial de hoje é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de manter no cargo o chefe da Secretaria de Comunicação, o Fábio, tem o nome como Van Garten, que ele é o responsável ali de definir as verbas de publicidade, as centenas de milhões de reais de verbas de publicidade. E o curioso é que, ao mesmo tempo que ele define quais os órgãos de comunicação que vão receber, ele também, por trás da sua empresa, ele é cliente, ele é fornecedor dessas empresas. Quer dizer, ele dá com uma mão e retira com a outra, né? O Jair Bolsonaro entendeu que não tem não tem nenhum problema nisso daí, e se lá na frente tiver alguma irregularidade, aí ele vai ver o que vai fazer. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, sempre lembrando que o programa ao vivo acaba às 1h30 da tarde, não é? A reprise começa às 8 da noite. Nesse período de tempo, coisas incríveis podem acontecer ou até deixar de acontecer na conturbada República Brasileira, né? Esse caso do secretário de Comunicação é uma coisa extremamente desagradável, né? Especialmente para quem faz comunicação, para quem trabalha na área de comunicação, com comunicação, né?
essas verbas publicitárias aí do Estado, da União, né, das prefeituras, enfim, sempre geram discussões, polêmicas e tal, né? Eu acho que esse secretário devia a público explicar, né, afinal de contas, do que se trata tudo isso. Concorda, Iberê? Eu acho que isso é sempre uma coisa muito delicada. No mínimo, né? Eu tive a oportunidade de, por 3 vezes, ser secretário de comunicação. Fui no Guarujá, fui aqui do Oswaldo Justo, trabalhei no governo do Papa, definindo verbas. É espinhoso, não tenha dúvida, porque aquele que não é aquinhoado é o primeiro a tirar pedra dizendo que o vizinho foi melhor. Então, há que provar, há que ter isso muito bem detalhado, né? Me parece que ele tem aí uma empresa, que é o sobrinho, não sei quem é que toca. Então, na hora que comprovarem, puna-se. Não tem que ser... não dá para empurrar com a barriga isso. Mas, por enquanto, né, está se criando uma situação, mas precisa se provar que houve distribuição avaliada por ele de verba erroneamente. Aí sim, por enquanto, eu não vejo. Eu sei porque passei isso na pele e a gente escutava muito, e graças a Deus nunca me provaram absolutamente nada quanto à minha gestão. Então, assim, a hora que você... Nada. Então, a gente sabe disso. A hora que provarem, punas, não tem acordo. Como aqui é uma situação extremamente complicada, né, que envolve verbas extraordinariamente gigantescas, né, do governo federal, há uma reclamação de que algumas redes de menor expressão andam recebendo mais publicidade, né, do que a maior rede de comunicação do Brasil, né, que é a Globo e tal. Isso legalmente é muito discutível. Você não pode... Uma emissora tem 50%, outra tem 15%, você não pode... Você tem só um balizador aí que é o Ibope, né? Então. Entendeu? Pois é. Qual é o Ibope dos determinados programas e você vai definir. Assim como em qualquer lugar. Pesquisas vai dar a Globo como maior audiência, não digo em 100% dos horários do dia, mas então, certo. Se você fatiar a verba por horário, pode tudo ser bem, que... você tem umas jogadas aí que você pode fazer e tal. Então isso já é uma polêmica danada. Sem Agora, dúvida. como surgiu essa acusação, eu acho que o secretário devia vir a público, não é? Claro que juntando lá toda a sua papelada e tal, não sei o quê, a sua assessoria toda, a parte jurídica que o acompanhe lá para auxiliá-lo e demonstrar que ele não tem culpa no cartório, que houve uma confusão, que ele deixou a empresa, que ele não é associado. Porque isso aí vai ficar pingando no ar aí entendeu? Eu tenho a impressão que ele foi chamado, não tenha dúvida, de que ninguém no cargo, seja presidente, governador, que se levante que ele não vai chamar e vai perguntar o que é que está acontecendo, e ele deve ter explicado. Acho que a postura do presidente mostra que, pelo menos o presidente, no atual momento, se convenceu de que, se não tiver uma prova mais contundente, vamos deixar andar a carroça. Eu acho que é isso. Tem um dado adicional, que é um dado concreto, que nesse primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, as verbas de publicidade encaminhadas para Bandeirantes e TV Record aumentaram substancialmente. Da Record quase que dobrou o montante de verba que ela recebeu nos anos anteriores. Não só Michel Temer, a Dilma e assim por diante. E, curiosamente, coincidentemente, essas duas empresas estão entre as clientes do Fábio. Quer dizer, e segundo a informação do jornal O Globo, o Fábio vem dito aí que o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento desses contratos, que deixa a situação mais delicada ainda. Daniel. Se eu estiver equivocado, o professor Iberê vai poder me corrigir. Essas verbas públicas, essas receitas, elas têm uma destinação, elas têm uma vinculação definida pela legislação. Os critérios para que haja uma destinação para uma empresa ou para outra são objetivos. São técnicos. São critérios técnicos. Claro que mesmo que haja essa objetividade, podem haver dúvidas. Agora, existem, em termos jurídicos, dúvidas que são desculpáveis, que dão margem a uma certa discricionariedade. Me parece que o gestor ele tem todo o direito de prestar contas, como você sugeriu, Edgar. Olha, pega a equipe e demonstra que, objetivamente,
os critérios foram atendidos. É claro que do ponto de vista subjetivo, sempre alguém vai ficar insatisfeito e esse alguém que vai atirar a pedra. Mas tecnicamente você tem como demonstrar uma certa lisura. Olha, o critério objetivo, ainda que tenha desagradado alguém, ele foi atendido. Esse é um ponto. Um outro ponto, que é um sério problema no Brasil, é a questão do conflito de interesses. Porque que é o que se coloca aí. Que é o que se coloca, porque o presidente sabia quando me nomeou, então não pode aceitar. É como a gente questionar, por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha casos de seu escritório que cheguem à corte. Quer dizer, são questões delicadas. É como você pensar também num ministro do Supremo Tribunal Federal que julga casos relativos a um determinado partido para o qual ele advogou. Não estou nem falando pelo qual ele simpatiza, porque todo mundo tem sua ideologia político-religiosa, enfim. Agora, essa questão do conflito de interesses, e não é por falta de legislação, há uma vasta legislação no Brasil tentando equacionar esse problema. Isso precisa ser enfrentado, porque eu vejo, Iberê, 2 pontos. Os critérios objetivos foram respeitados? Foram, ok. Só que tem o segundo ponto, o do conflito de interesses. Me parece, no mínimo, inviável que alguém que seja responsável por uma pasta que lida com verbas públicas possa ter empresas contempladas com essa verba. É preciso criar algum meio de compatibilizar isso. Ele tem que escolher, ou ele vai ser um empresário, ou ele vai seguir a carreira política. Senão a coisa fica... Quase que nem o príncipe Harry, né? É o Harry? Sim, e a Meghan, né? A princesa Meghan. Tá certo? Não estão mais com paciência de aguentar lá a realeza, tem um potencial de crescimento econômico muito grande no Canadá, nos Estados Unidos, onde querem. Tchau. Deram tchau para a realeza, abriram mão dos títulos e mandaram a realeza a rainha não digo, mas a realeza, né? O Império Britânico andar. Então, vão viver a vida deles. O detalhe ali é que eles devem ter um aporte inicial razoável, né? Acho que se um de nós aqui quiser arriscar isso, fica um pouco complicado. Mas, brincadeiras à parte, é preciso desincompatibilizar. Eu acho também, sem dúvida nenhuma. Então, acho que seria mais correto, né? Até para não envolver o presidente da República, né? Em mais uma encrenca, né? Já não basta os filhos, agora vem a figura do secretário de comunicação do governo, né? Vem às claras e prova que não tem culpa no cartório, que não tem relação nenhuma, que não recebeu absolutamente nada. Se não for capaz de cobrar, vai ficar essa dúvida. Aí, amigo, se é que é para deixar a dúvida, eu acho que tem que se pensar na figura do presidente, né? O presidente achar que deve arcar com mais essa mala nas costas, né? Então, siga a carruagem. Eu acho que não havia necessidade de se chegar a essa situação aí. Em todo caso, vamos em frente, né? Bom, e os militares aí que vão ser convidados? 7 mil militares, é isso, Danilo, para tentar ajudar o pessoal? Essa é a pergunta da Silvana Souza, que acompanha a gente aqui, pede para os nossos comentaristas analisarem a questão aí dos militares sendo chamados para ajudar o pessoal do INSS. Aproveitar aqui também para mandar um abraço para a Silvana, também nossa telespectadora assídua. Eu tive a oportunidade até de conversar contigo, Marco, um pouco antes do início do programa, que o que está vindo à tona agora é uma realidade que não é nova. Até o Edgar comentou isso no início. Essa não é uma realidade nova. Essa fila do INSS, aliás, eu acho que eu e muitos telespectadores cresceram ouvindo a frase maior que a fila do INSS. Nossa, isso é tão demorado quanto a fila do INSS, isso é maior que a fila do INSS. O INSS sempre foi sinônimo de demora. E agora as coisas estão vindo à tona, ainda bem, ainda bem. Eu acredito, com todo respeito aos militares e do ponto de vista jurídico, é possível essa contratação, ela é legítima do ponto de vista jurídico. Eu entendo que, apesar de possível, ela não é a melhor solução. Por quê? Primeiro, não só quem vem a ser contratado, mas os próprios servidores já lotados nas agências, nos postos de atendimento, até nos grupos de trabalho, que são esses grupos hoje que fazem as análises dos requerimentos, das revisões, precisam passar por uma reformulação. Não só por uma reformulação de quadro de pessoal, com a necessidade de novos concursos públicos, mas até do próprio conteúdo. Se a legislação mudou e as mudanças foram estruturais, o servidor tem que ser preparado.
Ele tem que conhecer a nova legislação, as mudanças constitucionais, as mudanças legislativas, e eu não tenho notícia disso, o que é muito ruim. Porque não adianta a gente falar para o telespectador o seguinte, olha, aquele servidor qualificado que está ali fazendo atendimento de guichê, ele vai para o grupo de trabalho para poder essa fila de espera diminuir, que não vai acontecer. Por quê? Porque se logo na entrada, onde as pessoas vão tirar a dúvida, aquele que vai fazer a triagem também não tiver a informação correta, os processos vão continuar sendo mal instruídos. Quando chegarem nos grupos de trabalho, não necessariamente servidores que tenham uma experiência têm o conhecimento da nova legislação. Percebe, Boturão? Então, a gente está questionando a imprensa de um modo geral alguns números, mas é um paliativo. Você está combatendo sintomas. A patologia, a doença, ela não está sendo olhada com a devida atenção. Eu fiz um cálculo rápido. Hoje, a média diária de processos que um servidor teria que analisar, desses que estão represados, fica entre 10, 12 processos. É humanamente impossível fazer uma análise de concessão de um benefício, aliás, de 10 processos, 12 processos. Claro, às vezes você pode fazer 5, 6, às vezes um só, porque é um processo mais complexo, envolve de repente uma atividade especial, exposição a agente nocivo, mas 10, 12 é humanamente impossível. Mesmo com esses militares que possam vir a Primeiro que eles ajudar. vão ter que aprender a função. Exato. Veja, às vezes nós precisamos procurar soluções que estão ao nosso lado e que a gente não utiliza. A Unisanta e o OAB Santos, eu tive a oportunidade de participar desse processo, realizou mutirões levando essas informações à população, invertendo um pouco. Vamos empoderar a população, vamos a população carente, que é a que mais necessita do amparo previdenciário, levar as informações, levar cartilhas. A Unisanta, de forma pioneira, a primeira universidade do país, Boturão, ela tem um convênio de estágio com o INSS. Então, estudantes de direito, eles fazem essa triagem. Se eu não me engano, nós temos 4 estudantes do nosso curso de Direito da Unisanta que fazem estágio remunerado no INSS. Eles têm bolsas de estudo pela universidade para cursar o curso de Direito e fazem esse atendimento aprendendo ali na prática, aprendendo não só a relação, lidar com pessoas, mas também aprendendo um pouco de direito previdenciário na prática. Talvez essa fosse uma solução, envolver a academia. Eu estou aqui com jornalistas, com professores que sabem a importância disso. Sem dúvida. Não simplesmente pegar pessoas que têm um conhecimento de previdência muitas vezes de regime próprio. Militar conhece de previdência, pode ser que conheça de regime próprio, regime dos militares, mas em regime geral. Vão ter que ser, em primeiro lugar, orientados, né? E vão ter que passar por um período de aprendizagem, na verdade. Tudo bem, a gente também tem que pensar no drama daqueles que estão na fila para se aposentar. Esse é o grande drama. O grande drama é esse. Nós temos aí não sei quantos mil, nós mudamos algumas regras, nós empurramos para lá, empurramos para cá. O nível de informação do futuro aposentado é pequeno, porque é um processo educacional que nós não temos. Quer dizer, ao mesmo tempo, você está colocando um exército para ajudar de alguma forma. Não é o ideal, eu concordo com o Danilo, mas o ideal também não é ficar na fila querendo, de alguma forma, instrumentalizar melhor o funcionário para que ele possa ter mais agilidade. E nós sabemos que não é só isso, nós temos um déficit de funcionário muito grande. Você teria que fazer concurso, Então, isso tudo demanda tempo. O que eu entendo é que a presidência, seja lá quem for, tentou, de alguma forma, agilizar o processo da vida desses que estão aí. Vai lá para frente melhorar, se vão ficar, se não vão ficar, se isto vai dar resultado, não vai. Pelo menos é uma tentativa, é a única coisa que eu vejo. Agora, é lógico que se nós tivermos a academia grudada a esse processo, e aí a valorização do acadêmico, que nós não damos no Brasil. Então, você, por exemplo, e particularmente eu sou seu fã, porque eu sei que você desenvolve um trabalho junto à universidade fantástico, que deveria ser em todas as universidades. Nós deveríamos produzir o quê? Qualificar melhor para que pudesse andar em benefício da população. Mas é muito pequeno isso. Proporcional ao tamanho do problema, é pequeno. Nós estamos falando aqui no Santa,
no Santa Cecília, que te dá as condições de poder fazer isso, tem uma Universidade Católica que dá condições de fazer. Eu pergunto, aqueles rincões lá do fim do mundo, onde o cara quer se aposentar, e sequer escola tem, nem universidade. Quer dizer, então, nós também estamos no entrave aí. É muito desigual. Né? Ou ajuda de um lado, ou nós vamos assistir o outro. Nós temos esse problema, né, dos processos represados. Agora, veja, Iberê, até aqui, fazendo uma réplica para a gente debater. Me parece que faltou investir na tecnologia. Sem dúvida. Hoje a gente acessa o meu INSS, o site ou o aplicativo, e não é possível fazer simulação. Não é possível fazer simulação. É inadmissível. Tudo bem, eu tenho uma proposta de reforma tramitando, mas eu já deveria ter um setor de tecnologia adaptando o programa. Porque aprovada a reforma, claro, eu precisaria mexer em detalhes, mas eu já deveria ter, porque a tecnologia permite isso, e nós temos profissionais na área da tecnologia da informação com capacidade para isso, a tecnologia já deveria permitir que hoje qualquer um de nós, qualquer um de vocês, acessasse o aplicativo, o site e fizesse a simulação com todas as hipóteses, com as regras de transição, pedágio, enfim. E não é possível. Percebe? Então isso acaba também fazendo o quê? Fazendo com que o serviço pare. E desculpe, Iberê, só para concluir meu raciocínio. Eu não sou a favor de teoria da conspiração, só que se a gente lembrar... Mas acho que isso não é teoria da conspiração. Não, é fato, né? É constatação. Se a gente lembrar que existe um projeto de lei em tramitação... Vamos deixar claro que não é o governo Bolsonaro, não. Como não foi o governo Temer, como não foi o Dilma, como não foi o Lula, como não foi o Fernando Henrique. É uma coisa do Estado brasileiro. Eu posso falar de governos que eu vivi, desde a FHC para cá. Desde a FHC para cá. Porque eu vivi todas essas gerações. Eu posso falar daquilo que eu vivi, também daquilo que eu li, mas quando a gente vive é diferente. Há um projeto de lei, só para concluir, que tenta limitar o acesso dos segurados à justiça. Iberê, é muita coincidência, você vai me desculpar. Eu não faço concurso público, ou não, o governo federal não faz concurso público, não investe em tecnologia, que é hoje, desculpa, é a saída. Então, não tem concurso, não tem tecnologia e quer limitar o acesso, ou seja, o que o governo quer, e não é o governo XYZ, é o governo como um todo, é fazer o seguinte, é colocar a sujeira para debaixo do tapete. Vem com essa justificativa paliativa de que está preocupado com o represamento, mas na verdade o que quer é dificultar o acesso. As pessoas não conseguem fazer simulação, porque veja, se está lá funcionando a calculadora, você faz a simulação, já sabe se tem direito ou não, se vale a pena ou não. Se você tem esses convênios com bacharéis em direito, estudantes, assistentes sociais, contabilistas, você consegue tirar as dúvidas. Se você tem concurso público, você traz gente qualificada para poder fazer as análises de requerimentos. Agora, é tudo ao contrário disso. Então, veja, eu até agradeço, na verdade eu sou seu fã, professor Iberê, dessa trajetória de vida pública, acadêmica, fico muito lisonjeado, mas a visão que eu tenho ela é muito crítica, Edgar. A gente vê uma má vontade e não poderia ser diferente, tendo em vista que o nosso ministro da Economia, desculpa, é quem é. Que essa escola de Chicago está preocupada com tudo, menos com as pessoas. É a mesma que nós temos, né? Eu só faço um adendo mais uma vez, né? Realmente a escola de Chicago, essa coisa do neoliberalismo, enfim, que não colou em nenhum lugar do mundo. O último desastre que ela patrocinou foi no Chile, né? Mas, na verdade, a gente não se atém única e exclusivamente a esse governo, né? A coisa vem lá de longe. É estrutural. É estrutural. Perfeito, estrutural. É coisa do Estado brasileiro, essa situação. Diga, eu acho inacreditável esse governo não ter se preparado para essa transição, que parece que a reforma da Previdência foi um meteoro que veio do nada e acabou colidindo com o planeta Terra. Mas não foi isso. A reforma da Previdência vem sendo discutida há muito tempo. Começou no governo Michel Temer, no governo Bolsonaro foi discutida à exaustão. Então, os moldes com que ela ia se definindo foi se conhecendo aos poucos. Então, teve tempo mais do que suficiente para que o Ministério da Previdência se preparasse aí na sua mudança do sistema aí, as possibilidades, se tinha um outro impasse ali, mas a partir do momento que esses impasses foram se resolvendo, conforme o projeto foi tramitando na Câmara, o INSS poderia sim se preparar, né? E agora, outra coisa que me chama muita atenção é essa verdadeira obsessão do governo Jair Bolsonaro de recorrer aos militares para resolver os problemas que acontecem no país, né? Primeiro, foi na questão ali de insistir em fazer escolas militares, porque na tentativa de melhorar o ensino brasileiro, ele vai fazer escolas militares, mas na prática é contratar
militares que já na inativa para oferecer a eles um reforço na sua remuneração. E sendo que, segundo vários estudos, um militar que vai lecionar numa escola militar vai ganhar o equivalente a ele vai trabalhar uma vez por semana e vai ganhar o equivalente a um professor. Quer dizer, não temos professores para dar uma qualificação adequada. E agora, em relação ao INSS, a mesma coisa. Vão ser convocados militares da reserva, eles vão receber 30% dos seus rendimentos. E a gente sabe muito bem que as pensões dos militares são muito altas, em média de R$12.000. Quer dizer, com esse dinheiro aí não daria para contratar estagiários de direito ou outras pessoas que estão desempregadas para fazer tão ou até melhor essa mesma atividade? Então, essas são perguntas que ficam aí, que a gente não consegue entender qual que é essa verdadeira obsessão aí do governo Jair Bolsonaro para resolver os problemas do Brasil. O intervalo, voltamos na sequência aqui com a edição do Ponto de Vista, já. Muito bem, estamos de volta aqui, a discussão boa aqui durante o intervalo, tá certo? A gente vai debatendo aqui uma série de temas interessantes, aqui com o Danilo Oliveira, advogado da área previdenciária, o nosso Iberê, e também o Marcos Santana lá na ponta. Tem um e-mail aqui do Uriel, né, o Santana? Opa! E o Uriel ainda fala aqui sobre o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que ataca a imprensa, enfim, chamou de mentirosas e de mau jornalismo essas reportagens que foram divulgadas sobre a participação dele em empresas aí que são ligadas a essas redes de televisão que recebem dinheiro público, especialmente do governo federal, né? Eu já disse aqui, a gente já debateu esse tema aqui, seria importante ele provar que ele não tem nenhuma relação com isso, né? Que ele não é sócio de nenhuma empresa, mesmo que o nome dele apareça nas empresas, tá certo, como sócio, ele não tem relação nenhuma com isso, não recebeu nenhum centavo disso. Se ele não conseguir provar, amigo, vai ser pancada até a saída dele do governo. Infelizmente vai ser isso, né? E as filas do INSS do Uriel, que são históricas, né? O sindicalismo trabalhista e mesmo a OAB deveriam agir buscando uma solução para esses dramas. A OAB está em cima do problema, né, Daniel? A OAB Nacional encaminhou anteontem, dia 14, um ofício para o INSS, né, para a presidência do INSS, solicitando que esses processos fossem agilizados. Né? Eu acho que esse papel é um papel da OAB, cabe à OAB defender o bom andamento dos órgãos públicos e das entidades como o INSS, até porque ali nós temos questões relativas a direitos humanos, sobrevivência, subsistência digna das pessoas. Já não era sem tempo, né? Apesar aí de algumas restrições que nós temos com relação não à OAB Nacional, mas talvez ao seu presidente, que também fica se envolvendo em algumas polêmicas que para nós são desnecessárias, a OAB cumpriu o seu papel. Mas eu volto àquilo que nós comentamos antes. Não basta só também mandar ofício, não basta ser protocolar. Também ficar mandando ofíciozinho, também não pôr a mão na massa, porque, veja, eu mencionei aqui anteriormente, numa dessas tantas ações que nós promovemos junto à Unisanta, a OAB de Santos também se envolveu. Prefeitura, então, o Iberê viveu isso, né, a gestão pública. Às vezes o que falta é só alguém que faça a rede, é só alguém que conecte esses pontos, que conecte Justiça Federal, que conecte Defensoria Pública, para que a população mais necessitada seja atendida. Primeiro que, para mim, particularmente, o prazo para que um benefício seja concedido, Boturão, não é de 45 dias, como muita gente fala e muito se noticia, é de 30. Porque eu tenho uma lei federal, que trata do processo administrativo federal, que fala que para processos em geral, o prazo para uma resposta é de 30 dias. Após toda a instrução, está instruído, está com todos os documentos, não falta nada? 30 dias, e não 45. Quer dizer, já diminui o prejuízo da espera por parte do segurado. Para mim, isso já é algo que já deveria ser juridicamente solucionado. A gente não poderia ficar nessa dúvida. A própria OAB Nacional, salvo engano, menciona no seu ofício que o prazo é de 45 dias. Repito, para mim são 30, já são 15 a menos. E hoje o que acaba acontecendo, Boturão? A gente reclama, o judiciário reclama, mas a justiça, o poder judiciário, ela acaba fazendo as vezes do INSS, da autarquia. O que acaba acontecendo? O segurado faz o requerimento administrativo,
apresenta toda a documentação, cumpre todas as exigências e fica esperando o quê? Dar o prazo de 30 ou de 45 dias para judicializar. Por quê? Porque a não resposta, a ausência de resposta, a omissão, ela é ilícita. Com base nisso, a análise ela é feita pelo Poder Judiciário. Isso envolve juiz, envolve serventuários, envolve a contadoria judicial, envolve o servidor que opera o sistema. Quer dizer, muitas vezes o segurado não tem realmente o direito. E aí você movimenta, bem ou mal, o INSS para movimentar o Poder Judiciário. E talvez não seja isso que a gente quer enquanto cidadão. Enquanto cidadão, a gente quer que o INSS cumpra o seu papel, faça análise no prazo e aí sim, sendo a resposta negativa para o cidadão, para o segurado, ele discordando, ele se socorre do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, ele fica abarrotado, milhares de ações contra o INSS, muitas delas sem que o INSS tenha apreciado o requerimento. É uma coisa terrível. Agora tem mais uma participação aí, né? Isso, Lupércio, é isso? Lupércio Gastaldello, ele falou o seguinte: para qualquer governo, a tarefa é investir naquilo que dá lucro. Aposentadoria, educação e saúde só dão despesa. Me fale um que investiu muito nesses itens. Eu sinceramente, deixa eu ver aqui, ele fala, educação, saúde e no INSS, E aposentadoria. né? Aposentadoria, né? Só dão despesa. Então, na verdade, é difícil lembrar, assim, de algum governo que tenha feito esses investimentos todos e tal. Só que assim, se você não cuidar, a despesa é maior. Essa que é a grande questão. Porque, veja, a origem da Seguridade Social e da Previdência, ela é liberal, é histórico isso. Então, foram os próprios liberais que perceberam que essa parcela da sociedade, quando incapacitada de prover sua própria subsistência, ela acaba gerando prejuízos, ônus à sociedade como um todo. Então foram os próprios liberais que, bem ou mal, claro que num outro modelo geral, mas foram eles que idealizaram isso. Dá despesa, mas tem que cuidar. Olha, para não dizer que eu só falo mal da reforma, você tem custeio e tem benefícios. A parte de custeio, teoricamente, está linda. A contribuição está mais justa. Agora, com relação à parte de benefícios, as exigências que existem, a forma como hoje está estruturado, o Iberê colocou aqui, a falha estrutural é muito grande. Veja, Previdência foi, e tomara a Deus, sempre será pauta. Sim. Até para a gente ter o prazer de estar aqui com os amigos. No mundo, né? No mundo. Veja a situação na França. Só que tem que discutir a questão estrutural. O excesso de burocracia. Quer um outro exemplo? Novamente, o governo fala da desnecessidade de que cópias de documentos sejam autenticadas para requerimento junto ao INSS. Isso já existe há anos. As coisas as exigências vão se repetindo, né? De uma maneira até mentirosa. E não é foco no governo, do atual governo, não, né? Essa coisa vem de governos anteriores também, que não resolveram coisa nenhuma. É um problema crônico do país, né? O problema é o seguinte: nós temos que analisar o Brasil, que estruturalmente ele tem que ser repensado, gente. Nós estamos falando de um segmento, em qualquer outro, o Brasil tem que ser repensado, senão nós não saímos disso nunca. Porque quando você fala na Previdência, você tem um craqueamento, você tem uma divisão de interesses absurdos que você não consegue quebrar. Você sabe isso como advogado, entendeu? Você vai esbarrar porque tem toda uma regra que nem existe mais, mas tem que cumprir. Então, ou ele é repensado, ou nós vamos ficar sempre enxugando gelo. Então, vai lá, agora nós vamos... pode investir na tecnologia? Pode. Mas eu pergunto, a estrutura atual aceita a tecnologia? Ele quer a tecnologia? Não. Porque vale ainda a minha assinatura, meu carimbo, meu emprego, Gente, então assim, não dá para ter uma varinha mágica, pim, e resolveu. Ora, então nós temos que discutir o quê? Olhem que essa estrutura, ela judia do povo brasileiro, em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Você não pega um que o povo não é a última instância. Na Previdência é a mesma coisa. Nós estamos discutindo aqui temas que podem ser abordados, como o doutor Danilo dá aula disso, gente. Ele diz, pode acontecer, pode, vamos aqui, nós temos tecnologia, parabéns. Até que isso caia na cabeça de quem tem que cair e que tome a atitude que tem que tomar, quem sofreu? É o povo brasileiro que fica lá, que a aposentadoria não vai, já é poupuda, já é uma coisa maravilhosa a aposentadoria, né? O brasileiro já depende disso para viver, né? Uma boa parte da vida dele, ao meio-dia. Depois do meio-dia ele tem que arrumar um emprego, senão não vai. Aí eu pergunto,
faz Tá o quê? furada a conta. Entendeu? Aí a estrutura disso não movimenta. Me parece que é uma visão que vem do Império, né? Que vem lá, quando vamos discutir, é meio feudal a coisa, entendeu? Esse não é o meu feudo. Você pega aí, você fala da OAB, a OAB é uma estrutura que poderia estar muito mais envolvida em muitos problemas brasileiros, não é só as questões nacionais. Isso é, mas é um A questão feudo. previdenciária, a gente também sempre tem que reconhecer aqui no programa, a gente procura fazer isso, né? É uma questão mundial, né? Sim. O problema é grave, é sério. A gente vê o que acontece na França, que é um dos principais países europeus, né? Um dos países mais fortes, de economia mais forte do mundo, na verdade, né? Está ali sempre no G7, no G20, essa coisa toda. E o francês, de maneira geral, vive bem, né? É uma classe média, média. Pobreza, miséria na França, dificilmente você encontra, né? É muito raro, um índice muito baixo. Agora, o nível de educacional é muito alto, né? As pessoas têm uma educação de muita qualidade, enfim, e então virou uma verdadeira guerra. Sim. Né? Paris é uma praça de guerra, o presidente já recuou agora, cedeu aí aos sindicatos de trabalhadores, essa coisa toda, e tá desmentindo o que ele mesmo tinha pregado na campanha eleitoral, Isso. e ele que é um liberal, enfim, né? Quer dizer, é uma confusão generalizada pelo mundo afora, o que aconteceu em Portugal, o que já aconteceu na Espanha, na Grécia, enfim, no mundo inteiro a gente vê essas situações todas se repetindo, né? Eu lembrei de um dado aqui, não dá para desmentir que Previdência dá despesa. Tá? Até porque ela vai cuidar das pessoas desprovidas da capacidade para trabalhar, por idade avançada, morte, etc. Agora eu vou pegar um dado econômico, depois eu vou até confirmar os números, mas salvo engano, e depois eu mando isso para vocês, salvo engano, em 2/3 dos municípios brasileiros, 2/3, mais da metade, a principal fonte de renda das pessoas que faz com que a economia local circule são benefícios previdenciários, Boturão. Você percebe como a situação ela é mais delicada do que a gente coloca? Porque agora eu estou falando de uma fonte de recursos para movimentar a economia local. E são 2/3 dos municípios brasileiros. Se eu não me engano, esse dado consta de um autor brasileiro, que é auditor fiscal, Ivan Kersman, salvo engano. E ele coloca aí, você fala, olha, 2/3 ou algo muito próximo disso, dos municípios brasileiros tem ali como fonte de renda e circulação de riquezas. O que movimenta ali o comércio local? Com que dinheiro que as pessoas compram? Vão à padaria, vão ao mercado, ao açougue, tem algum tipo de lazer, se é que dá, porque só com a comida muitas vezes já acaba o salário mínimo. Qual é? É o benefício previdenciário. Então, mas isso aí, doutor Danilo, é assim, é a recuperação da economia. Enquanto você não tiver a dignidade de um trabalhador, dele não precisar disso. Perfeito. Não precisa, então, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que investir. O Brasil nunca foi preparado para um mundo globalizado. Nós estamos apanhando até hoje, ninguém sabe o que fazer. A poupança do brasileiro é pagar o INSS. Exatamente. Essa é a grande realidade. Enquanto você não retomar a economia em bases sólidas, nós vamos continuar como é que você vivendo. vai fazer, de maneira contrária, como pregava aí o ministro Paulo Guedes, se o cara trabalha, paga as contas no final do mês, chega no dia 15, 17, já não tem mais dinheiro? Como é que é isso aí? Como é que o sujeito vai guardar dinheiro para poupar ou para fazer a sua previdência? Como é que chama? Previdência capitalizada, capitalização, né? Mas isso é teórico, isso aí ele leu no livro dele lá. Não, bonito, foi empreendido, ele ajudou até a empreender isso no Chile. Vocês querem um outro motivo que deveria levar o brasileiro às ruas? E eu não advogo para eles, então posso falar aqui tranquilamente? Os juros bancários. Sem dúvida. Olha, aqui os juros mensais equivalem àquilo que bate o ano na Espanha, por exemplo. Quer dizer, isso seria motivo para que a população de qualquer país do mundo fosse às ruas. Eu não estou defendendo baderna, porque isso é democracia. Democracia é ir às ruas, como diz Uriel, é as pessoas se juntarem, idealizarem a mesma coisa. Formatarem projetos. Agora, os juros bancários são inaceitáveis. Mas você precisa conversar com aqueles 5 bancos que mandam no Brasil. Então, se não conversar com eles, aí não tem jeito. Primeiro, o Edgar Boturão falou sobre o brasileiro fazer a poupança. Mesmo quando faz poupança assim, ele está sob risco, né? Um exemplo disso daí são os funcionários de Petrobras e fundos de pensão. Que recorreram aos fundos de pensão para poder melhorar a sua aposentadoria.
E houve um grande golpe Acabaram com o aí. dinheiro Inclusive, dele. a Polícia Federal, o vergonha. Ministério Público Federal denunciou uma quadrilha formada por 29 pessoas por gestão temerária, entre eles o senhor Esteves Colnago, que é assessor especial do ministro Paulo Guedes. Então. Quer dizer, mesmo quando o trabalhador procura no fundo de pensão uma segurança maior para poder passar o resto dos seus dias com segurança, ainda assim ele está sujeito a Vai levar falar um em golpe. fundo de pensão aqui, do dinheiro que sobrou em alguns, né? Porque até Sobrou, então não Iberê, sobrou mais sobrou, nada. Iberê. Entendeu? Não sei, não conheço fundo de pensão que não tenha passado por um grande assalto, né? Todos eles estão Os aí. segurados todos. não só ficaram sem a proteção, como Sem estão tendo dúvida. que arcar com os prejuízos da má gestão. Vou lançar aqui um desafio rápido para o Marcos Santana, que ele me mencione aqui em 5 segundos o nome de um gestor de fundo de pensão que tenha sido responsabilizado pela má gestão. Vamos dar um tempo, então, um rápido intervalo e a gente volta Pergunta de $1 milhão. já com a sequência do ponto de vista, em instantes. Muito bem, nós tivemos a reforma da Previdência, né? Estamos entrando em 2020 agora com a PEC. Temos a PEC paralela ainda, não é, Danilo? temos. Então, não podemos dizer ainda que a reforma da Previdência está 100% fechada, ou está? Não Não está, não né? está. Não E há está. quem diga que daqui a 2, 3 anos Vai mexer de uma novo. nova reforma já deva começar. Jura? Sim. Porque essa Sim. aí não vai ser suficiente. Há quem enxergue que a tendência é que você tenha, por exemplo, um regime único de previdência, tanto para servidor público como para trabalhadores da iniciativa privada. Há quem defenda essa Precisa combinar corrente. com aqueles dois rapazes lá, com o Maia e com a Colômbia. Então, se combinar com eles, é capaz de passar alguma coisa nesse nível. Senão, nós vamos ficar nessa brincadeira. Combinar com os sindicatos das categorias de servidores, né? Que são também. corporações muito fortes, aí tem um poder de lobby muito grande. E, logicamente, eles não querem ver os seus privilégios serem atacados. Né? Eu não sei se são privilégios ou se são prerrogativas. Eu também não sei se tem tanta força. né? Senão, muita coisa que já passou. Eu acho que o que Não tem teria- força é o que falou o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Nós não estamos aqui para atender o anseio da população. Quer dizer, desse jeito, aí fica complicado. Bom, entendeu? na verdade nós temos a seguinte situação, né? O homem vai se aposentar daqui para frente com 65 anos no mínimo, não é isso? Com menos não vai se aposentar, a não ser... Salvo as regras de transição que você tem aí, né? Até que, digamos assim, as novas regras se apliquem por completo, isso vai levar alguns anos, nós temos aí quase meia dúzia de regras de transição, só para facilitar um pouco mais a vida do nosso cidadão, do segurado. 65 de idade, 35 ou 40 de contribuição? Então, são 65 anos de idade mais 20 de tempo de contribuição para poder aposentar. Para poder aposentar. Tá. Para ter o teto, homem, são necessários 40 anos. Para chegar ao teto tem que ter colaborado durante 40 anos. 40 anos. E a mulher, 62, e para ter o teto, 35. Para ter o teto, 35. A partir de Isso. 15 ela já pode pleitear. Já Mas pode se a pleitear. pessoa já aposentou nas regras anteriores, não muda. Não, Não. direito adquirido. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz agora, viu, doutor Danilo? Inclusive, para o seu caso, Iberê, e de outros telespectadores, o STJ, a gente até já comentou aqui, ele consolidou aquela tese chamada de revisão da vida toda. Quem tem contribuições anteriores a julho de 94, contribuições altas, que uma vez levadas em conta aumentem o valor do seu benefício, eles podem requerer essa revisão. E aí Muito como é bom. que fica para entrar com essa revisão aí? A primeira é um coisa, drama? veja, a primeira coisa é fazer o cálculo, tá? Para ver se vale a pena ou não. Porque não dá para a gente também ser contra aquilo que a gente defende. Pede a revisão sem saber se o lógico. cálculo é melhor ou não. Lógico. Qual é o limite? Qual é o máximo hoje? de- 6 mil reais? 5 mil? R$ 6.101,60, salvo engano. Agora, com esse... Aliás, R$ 6.101,06. Boa. 6 mil reais é o limite. É. 6 mil reais é o limite para a pessoa se aposentar pelo teto, né? Teto de tudo, né? Não, teto... Da aposentadoria, Tudo, né? Aí teria que ser o homem Contribuição. 65 mais 40 de contribuição. E aí também depende da contribuição. Depende das Das contribuições. contribuições que ele fez, claro. É uma série de cálculos a serem feitos. O limite, o teto do teto ali... O teto do teto O é teto do seis. teto ali é R$ 6.100. Agora, então, só para completar, a mulher 62,30, é isso? Na verdade, veja, para a mulher Com se 15 aposentar pra pelas pedir novas aposentadoria. regras, 62 de idade e 15 de contribuição. E pelo teto tem que 35. ter... 35. 35. 35 pelo teto de
para alcançar o teto, dependendo, como disse aqui o Danilo, dos valores das contribuições que foram feitas ao longo da vida, enfim, para se chegar a um determinado valor. E qual é a crítica que a gente faz com relação à parte de concessão de benefícios? Se nós pegarmos dados estatísticos do IBGE, a população classe média baixa, baixa renda, essa população mais à margem da sociedade, né, portanto marginalizada, não chega a mulher aos 62 e não chega o homem aos 65. A expectativa é que não passe dos 55. Então, de fato, pelos dados estatísticos concretos, objetivos, a população de baixa renda, ela não vai usufruir da Previdência. Ela vai morrer antes de adquirir os direitos. Então, é como, vou fazer uma comparação econômica. Não consegue se aposentar. E se o Chagas estiver nos acompanhando, ele pode me corrigir. A gente fala muito de PIB. Porque o PIB brasileiro. Só que quando você faz a divisão per capita, você pega aquilo que o Brasil cresceu e divide pela população, isso é uma mentira. Claro. Porque nem todo mundo vai enriquecer ou vai ter a mesma fatia do bolo. O que está sendo feito na reforma da Previdência? Você está pegando uma média nacional da expectativa de sobrevida, mas não está considerando o caso específico dos mais necessitados. Qual é uma das grandes máximas, Iberê, da Seguridade da Previdência? Que nós fazemos parte de uma sociedade. E quando tem um irmão nosso, quando tem um semelhante nosso passando necessidade, isso resvala na gente. Então, quando os liberais pensaram na seguridade, eles não pensaram por questões de fraternidade, eles pensaram exatamente na economia. Essas pessoas serão um ônus, um fardo para a economia. E é isso. Tem que dar um jeito. Esse é o alerta. É isso que o nosso ministro deles. não enxerga, é isso que a assessoria não enxerga. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Algumas dessas regras, para boa parte da população, elas são impraticáveis. Repito, as mudanças com relação a custeio, com relação à transparência, agora previdência, saúde e assistência terão rubricas específicas, o plano de contas está mais transparente, ok. Só que, e o lado humano dessas pessoas? E essa estrutura? Nós comentávamos aqui, nós não estamos estruturando isso. É preciso realmente buscar alternativas, e aí a gente também já conversou sobre isso. Muitas vezes a pessoa não consegue nem contribuir para a Previdência. Se ela não for empregado seletista, que já é feita a retenção pelo empregador, né, um contribuinte individual, esses motoristas de aplicativo, esses que andam de bicicleta, de motocicleta, eles têm que contribuir. Aliás, aqui a questão ela é mais trabalhista do que previdenciária propriamente dita, mas você acabar com o acidente de trabalho em itinerário, considerar que o acidente no itinerário não é acidente de trabalho, é um baita retrocesso que, do ponto de vista dos direitos humanos, é inadmissível, e essa é uma das questões que o Supremo também deveria enfrentar, ou ser convidado a enfrentar, talvez pela própria OAB, Boturão. A OAB tinha que instigar isso, tinha que provocar. É importante, vou aqui puxar a sardinha para a seguridade, é importante discutir juiz de garantias, mas também é importante discutir isso. É elevadíssimo o número de motociclistas que se acidentam. Aliás, juiz de garantias que ontem recebeu lá uma decisão do presidente do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e fica suspensa, então, o início, né, dessa nova fase do judiciário brasileiro com o juiz de garantias por 6 meses. Nós debatemos isso aqui na última terça-feira, né, com o doutor Frederico Messias, né, e o doutor Matheus Cury, o juiz Frederico Messias e o advogado Matheus Cury, ambos até dizendo que seria algo interessante e tal, né, ter um juiz de garantias importante para o judiciário, dar um reforço, né, à justiça brasileira, enfim, mas não há infraestrutura suficiente para que isso seja colocado em prática neste momento. Diga, Santana. Edgar, a gente estava falando sobre a possibilidade da pessoa receber pela aposentadoria o teto da Previdência Social, mas na verdade é praticamente impossível, porque o sujeito o cidadão vai ter que ter 40 anos de contribuição. E a gente sabe muito bem que no nosso país, as pessoas que ganham muito mais de R$6 mil, é uma parcela muito pequena da população. E ainda assim, o sujeito tem que ganhar mais de R$6 mil, de modo que compense o período que ele trabalhou no começo da sua carreira ganhando menos, né? Para poder, na média, conseguir esse benefício de R$6 mil. É uma tarefa praticamente impossível. Da mesma maneira também, o Danilo vai poder me corrigir se eu estiver errado, o cidadão que conseguir se aposentar
pelo último salário, a mesma coisa pelo tempo de contribuição, porque no começo da carreira, a pessoa trabalha de estagiário, de aprendiz, assim por diante, e os salários naturalmente são menores. Então, no final da carreira, ele tem que ganhar muito mais para compensar isso daí, porque na média, na hora de fazer o cálculo para a aposentadoria, o INSS leva em conta 100% das contribuições. E sabe o que é pior? Matematicamente não compensa, porque a contribuição ela tem o teto também, então não compensa. A verdade, você foi muito feliz, Santana, é que a aposentadoria integral, 100% mesmo, é muito difícil. Muito raro, né? Muito difícil. Agora, hoje pela manhã, voltando à questão do juiz de garantias, eu ouvi um debate interessante no rádio, onde um polêmico jornalista, né, colocou a seguinte questão, né, de que, tudo bem, a infraestrutura não é apropriada para que você inicie essa nova fase aí do judiciário com o juiz de garantias. Mas é uma nova intromissão, né, da Suprema Corte numa lei criada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo próprio presidente da República. Ou seja, o parlamento discute, debate, cria. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, a verdade é essa. Foi meio goela abaixo no projeto anticrime do Sérgio Moro, não constava o juiz de garantias, criaram o juiz de garantias, vai dar um peteleco no Sérgio Moro, todo mundo sabe que foi assim que o Congresso fez, né? As principais lideranças, que não gostam do Moro, e aí criaram essa nova moda do juiz de garantias, que pode realmente ser bastante interessante, desde que fosse debatida, mas tudo bem, passou pelo Congresso, o Congresso definiu, aprovou, o presidente foi lá e sancionou, né? Mas aí veio a Suprema Corte fala, não vai ser assim não, daqui a 6 meses a gente vai falar. E sabe-se lá se daqui a 6 meses ele vai dizer, não, só em 2021 talvez seja possível, então joga para frente. É uma interferência. Né? Então, Boturão, assim, eu vejo um pouco... Desta vez até com uma certa lógica. Né? Sim, não tem dúvida. Eu vejo... né? Eu vejo um pouco diferente e vou te explicar o porquê. Bom, a gente nunca vai saber realmente os reais motivos, isso é subjetivo. Né? Mas assim, pode ser que tenha sido um peteleco, como você disse, no Sérgio Moro? Pode. Mas a verdade é que o juiz de garantia não é um tema novo. Ele já vem sendo discutido. Há bastante tempo. Né? Claro, pode ter sido um peteleco, incluir... Mas nunca se interessaram em colocá-lo em discussão, em votação e aprovar. Agora enfiaram o juiz de garantia no projeto anticrime do Moro. Né? Então, assim, no mundo ideal, a figura do juiz de garantia é importantíssima. Enquanto... A operação uma visão Mãos garantista. Limpas, me parece que já tinha. Na Itália havia o juiz de garantias, né? E já existe, até o Dr. Friedrich explicou, isso existe no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Dr. Matheus Cury explicou, para quem eu mando um abraço aqui, toda a minha deferência ao Dr. Matheus Cury, também corroborou as explicações. Agora, assim, com relação ao Supremo, a gente também vive criticando o Supremo, mas a lei permite a suspensão dos efeitos de uma lei que tem a constitucionalidade discutida ou de um projeto de lei. Então, cabe, como já aconteceu à época, por exemplo, quando o Supremo suspendeu o tal do voto impresso. Teve, à época, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, que teve a suspensão dos efeitos do voto impresso. Então, se o Supremo, se o relator entende que o avanço da aprovação do projeto de lei ou a vigência da lei, pode prejudicar, trazer mais danos, mais prejuízo, mais confusão do que solução, ele pode suspender. Nesse caso, me parece que é coerente. Quem colocaria em prática? Seria o Poder Judiciário, não é isso? Mas o Judiciário não colocaria em prática. Manter a vigência da lei poderia gerar a nulidade de processos. Sim. Talvez essa seja a questão, Se você comprovar a inconstitucionalidade do processo, lá eu sou advogado criminalista. Exatamente. O meu cliente não teve efetivamente, ele não foi submetido ao juiz de garantia. Nulidade do processo. Lógico. Não, mas a lei determina que é daqui para frente. Que está para trás, mas tudo bem. Ficou. Mas tudo bem. Se a lei está com os efeitos suspensos ou se o projeto de lei está paralisado, não tem nulidade. Porque aquilo não tem força jurídica. Se existem processos ainda em aberto, ainda em julgamento... Que é uma polêmica. Tudo bem, mas aqueles que foram sentenciados, transitados, julgados, isso já foi, acabou. Que para mim é outro equívoco interpretativo, com todo respeito. Por quê? Porque se você pegar o projeto de lei, a intenção do legislador qual foi? Que aplicasse a casos em andamento. Aí vem o Supremo, aí talvez haja
na minha humilde opinião. Casos em andamento, eu acho que realmente gera dúvidas. O presidente não quer isso, porque Então. vai atingir o seu filho. Mas qual é a primeira interpretação? quer É do isso? legislador. Qual que é a intenção Os do casos- legislador? os casos em andamento, Não foi uma mulher, não foi daqui uma pra deputada, frente. autora do projeto de lei? E ela publicamente declarou para os jornais, a minha intenção era que se aplicasse a processos em andamento. Aí veio o ministro do Supremo, o Toffoli, e falou que não. Já interpretando, ele pode, de forma divergente do legislador. Agora, repito, Boturão, com todo respeito, me parece, eu Não, mas posso estar aqui- equivocado, que a intenção foi evitar a nulidade de processos. A infraestrutura do Poder Judiciário Não é concordo. dada por quem? Do Judiciário Federal pelo governo federal. Sim. Do Judiciário Estadual pelo governo do Estado, Sim. os governos estaduais, Sim, tá certo? sim. Então, você tem que chegar ao presidente da República, né, e dizer, olha, não temos estrutura para isso no Brasil. Vai ser assim, assim. O presidente da República pode vir a público e dizer assim, ó, não vamos colocar em prática neste momento, porque não há infraestrutura. Vamos, a partir de agora, criar infraestruturas. Cada estado que tiver aí a sua Mas isso não estrutura virar lei colocada... obrigável. Não, O próprio assim, Poder Legislativo... Acho que não seria o Poder necessário. Legislativo que eu discuto o seguinte, não seria definir, começa necessário a vigorar daqui a 6 o meses. judiciário, foi o que ele o STF interferir, porque o STF interferiu de novo. Certo? Não, Você acha não, diferente? eu vejo Na assim, verdade, o o Supremo STF O Legislativo suspendeu, deveria prever. porque Pra se eu não me começar daqui a engano, 6 meses. as autoridades envolvidas pediram isso, pediram aí de 6 meses a 1 ano, para poder se estruturar, Isso projetos não tem de lei, como, pô. previsão Mas orçamentária. não precisaria, eu acho que não precisaria a intervenção da Suprema Corte, do presidente do STF. Bastaria que os responsáveis, o judiciário federal, o judiciário de cada estado, cada um se referisse à entidade responsável, os governos estaduais e à presidência da República, para dizer, olha, Sim, não mas há- ele Eu não vejo foi, como tem uma medida para Entendeu? evitar a nulidade de processos. Eu enxerguei essa decisão Deixa eu- dessa forma. Deixa eu Tudo só bem. queria fazer uma pergunta antes de encerrar o programa. Eu queria fazer É uma porque depois de perguntinha. encerrar, eu vou te dizer que não vai adiantar. Não, então, não é isso. É que eu queria perguntar para o Danilo. Nós estamos discutindo de Previdência. Será que aquele grupo de políticos que habita Brasília está preocupado com Previdência? Nem um pouco. Hein? Nem um pouco. Ah, então é por isso que é. Então, agora está explicado para mim. Nós estamos encerrando o ponto de vista, agradecendo sempre a participação importante aqui do Danilo Oliveira, obrigado mais uma vez, o Iberê, e o Marco Santana está sempre com a gente aqui, né? De segunda a sexta, o ponto de vista é ao vivo, 1h30 da tarde, reprise aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite. Tchau, obrigado, gente. Valeu.